Bandeirantes 7h11. Um velório coletivo realizado ontem em Pindamonhangaba, no interior paulista, homenageou 7 torcedores corintianos mortos no acidente em Minas Gerais. Os corpos foram velados numa cerimônia no ginásio de esportes da cidade. Todas as vítimas eram da região do Vale do Paraíba. Familiares, amigos e membros de torcidas organizadas cantaram músicas e o hino do Corinthians. Os mortos do acidente são José Antônio da Silva, de 54 anos, Hamilton Rogério dos Santos, de 46, Vanderlei Rosielton Henrique Simão, de 41 anos, Rodrigo Lacerda de Barros, de 32, Alan Sampaio Aguiar, de 31 e Andrew Nicolas Francisco, de 26 anos. Também Renan Wellington Barbosa, de 32 dias, está entre os mortos no acidente na rodovia Fernão Dias. Ele estava noivo e deixou 2 filhos. O pai dele, Nilton César Barbosa, conta como soube que o filho estava entre as vítimas. A Nora me ligou falando da nossa notícia. Ela só falou que tinha acontecido um acidente, mandado uma foto para mim do ônibus e tinha havido muitas vítimas, mas não sabia se o Renan estava no meio das vítimas. Aí eu falei para ela, esperei 2 vezes. Peguei o carro, passei na casa de um colega meu e vim para cá. O Corinthians se solidarizou com familiares das vítimas e custeou o processo de translado dos corpos. Outras 27 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da Grande Belo Horizonte, onde ocorreu o acidente. O motorista do ônibus, de 39 anos, segue internado em estado grave. Desde janeiro do ano passado, a Polícia Rodoviária de Minas Gerais registrou 106 acidentes no trecho da Fernão Dias, onde o veículo tombou com os corintianos. O repórter da Band, Rodrigo Hidalgo, mostra como a fiscalização é falha e como a tecnologia pode ajudar a combater os ônibus clandestinos. Ônibus em péssimo estado de conservação e sem as licenças obrigatórias rodam diariamente pelas estradas brasileiras. Um risco para a segurança dos passageiros e também dos outros motoristas. Acidentes com esse tipo de veículo que terminam em mortes poderiam ser evitados. Como é difícil a fiscalização de todos os ônibus que circulam nas estradas, a ideia das autoridades é passar a usar a tecnologia na identificação dos veículos irregulares, como diz Felipe Freitas, superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O ponto mais importante é a leitura da placa mesmo e enxergar o transporte interestadual e comparar com os bancos de dados da ANTT. Um desses ônibus irregulares se envolveu num acidente que matou 7 torcedores do Corinthians no fim de semana na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. O bate-volta para assistir jogos em outros estados é uma prática comum das torcidas organizadas. Muitas não se preocupam com a documentação do veículo. Na maioria das vezes, a empresa contratada é escolhida por ser a mais barata. Normalmente são empresas pequenas com ônibus mais velhos e que cobram preços abaixo do mercado. E ainda não possuem controle de manutenção e costumam desrespeitar a jornada de trabalho dos motoristas. Ela não tem a licença de viagem, que é a autorização para realizar essa viagem, nem a lista de passageiros. E dessa forma ela opera ali sem que a gente enxergue se tem certificado de segurança veicular, se o tacógrafo está aferido. Relatos de testemunhas apontam que o ônibus que levava os torcedores do Corinthians perdeu o freio momentos antes do acidente. De acordo com a investigação, o tacógrafo estava vencido há 3 anos. O equipamento faz o registro da velocidade e a distância percorrida e é obrigatório para veículos com capacidade para mais de 10 passageiros. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus não estava registrado e não tinha autorização para fazer viagens interestaduais. Bandeirantes 7h15.